Elwan era um perdedor feio, nojento e sem valor, que perdeu seus pais por causa do vício em jogos de azar deles e desperdiçou toda a sua vida jogando videogames inúteis. Mas antes que percebesse, ele acidentalmente entrou em uma dimensão secreta oculta, onde uma bela vampira sedutora o matou por ser o homem mais fraco vivo. Nos seus últimos momentos, no entanto, Elwan convocou a fada mais atraente do passado e usou o corpo dela para despertar sua forma divina, dando-lhe o poder proibido de destruir toda a humanidade. Depois de ser despejado por não pagar o aluguel, Elwan finalmente fez as malas e estava pronto para partir. Mas quando estava prestes a embarcar no avião, o espaço-tempo começou a se romper e um portal se materializou no final de seu caminho. Sem nem perceber, ele foi transportado para uma dimensão diferente, e diante de seus olhos, um dragão quase o atropelou e acabou com sua vida patética. Mas enquanto estava no chão, ele viu a Garota-Aranha e Tony Stark voando por aí, junto com Hermione em sua vassoura e um Frozone branco deslizando por ele. Acima de sua cabeça vazia, uma garota estava voando em um dragão. E quando uma besta terrestre lambeu seu rosto nojento, Elwan finalmente percebeu que estava em um mundo completamente diferente. Eventualmente, ele conseguiu encontrar o Deus de Pedra, e 2 magos lhe disseram que o Deus medirá sua capacidade mágica. Mas quando ele tocou a pedra, uma luz branca brilhante emanou para cegar os outros, mas os 2 magos desqualificaram sua bunda feia imediatamente, e todos começaram a rir de quão fraco ele era. Quando ele se perguntou por que estavam rindo, o mago explicou que o Deus da Pedra brilha em várias luzes, mas uma luz branca é um sinal de um humano absolutamente inútil, sem nenhuma magia. Nesse momento, no entanto, um deles notou uma pequena faixa de luz verde e disse-lhe que ele tinha a menor magia de madeira existente, embora a única coisa menor fosse a própria madeira que ele estava escondendo. You're a victim! Afastando-se envergonhado, Elwan se perguntou por que sua segunda vida estava prestes a ser tão deprimente quanto a última, pois, por mais que se concentrasse, não conseguia lançar nenhuma magia e passou o resto da semana se lamentando em depressão. No entanto, um velho apareceu diante de seus olhos, dizendo-lhe para não desperdiçar sua vida, porque embora ele tivesse a magia mais fraca do mundo, ele era a única outra pessoa neste país a despertar a magia da madeira. Por mais deprimente que fosse ser um fazendeiro, Elwan sabia que precisava de uma maneira de ganhar dinheiro e sobreviver. Então, nas semanas seguintes, ele começou a aumentar sua capacidade mágica até conseguir cultivar plantas com seus poderes. Mas em uma noite aleatória, ele ouviu a voz de 2 bajuladores de joelhos por uma garota, beijando seus pés. Um dos idiotas sem coragem começou a beijar o pescoço da garota atraente, e enquanto Elwan tentava prender a respiração assistindo, os olhos da garota se tornaram demoníacos e ela mordeu o pescoço dele para sugar todo o seu sangue. Quando ela começou a voar, revelou sua verdadeira forma vampírica, e quando o outro simplório despertou sua energia mágica adormecida, ele começou a invocar punhos de pedra do chão e lançá-los em direção à vampira. No entanto, ela largou o amigo dele e usou suas vinhas para destruir todos os ataques dele, fazendo-os cair no chão. Quando o homem tentou fugir, as vinhas vampíricas conseguiram prendê-lo, e enquanto ela bebia seu sangue, Elwan começou a tentar escapar da cena. Mas antes que ele pudesse ir longe na floresta, os enormes canhões do vampiro já tinham percebido que ele estava fugindo, e assim que ele pensou que estava seguro, o vampiro apareceu bem atrás dele. Depois de se aproximar e perguntar o que ele estava fazendo, Elwan tentou fugir dela, mas ela destruiu o chão e usou suas vinhas espinhosas para amarrá-lo. Depois de todos os hentais que ele assistiu ao longo da vida, Elwan nunca pensou que seria ele a ser penetrado por tentáculos, e a vampira começou a beber seu sangue. Em seus momentos finais, um enorme feixe de luz explodiu em direção ao céu, e das profundezas de seu coração, uma garota se materializou e apareceu diante de seus olhos. Ele percebeu que, se ele fosse o personagem principal, essa garota seria sua serva. Mas a garota disse a ele que era do inferno e convocou sua espada, dizendo que estava ali para tirar sua vida virgem e repugnante. No entanto, ela percebeu que seu corpo já havia desmaiado, e o vampiro disse a ela que Elwan não era nada além de seu delicioso sacrifício. A garota de cabelos vermelhos cortou as vinhas e disse a ele que salvaria sua alma e restauraria sua força. Mas para isso, ela iria trocar na vitalidade do vampiro pela dele. Então ela começou a voar em direção à vampira, e antes que a vampira pudesse sequer desferir seu golpe, a fada a cortou, eliminando-a com um único golpe. Enquanto ela extraía sua vitalidade, começou a transportá-la para o corpo de Elwan, e à distância, uma mulher misteriosa percebeu que finalmente era a hora. Poucos momentos depois, Elwan abriu os olhos novamente, percebendo que a garota o havia salvado, e perguntou se ela era sua fada. Ele se perguntou se ela se tornaria sua empregada pessoal e permitiria que ele a usasse todas as noites, mas a garota se perguntou se ele era capaz de reconhecê-la. No entanto, Elwan nunca a tinha visto antes em sua vida, mas a fada disse-lhe que a única razão pela qual salvou sua vida foi para que ela mesma pudesse terminá-la. Ao soltar essas palavras, a fada começou a voar em direção a ele com sua espada.
Mas depois de cortá-lo, a ferida apareceu no corpo dela. Ela se perguntou o que Yuan estava fazendo, e a garota misteriosa apareceu, apresentando-se como a presidente da Academia Shuyu. Ela disse à fada quente para acalmar seu traseiro feio, porque se continuasse a ferir seu invocador, ela seria a única a receber o dano. No entanto, a fada não acreditou em suas palavras e tentou cortá-lo novamente, mas foi derrubada. Então, a presidente veio até Yuan e entregou-lhe o Manual do Espírito, dizendo-lhe para levantar a mão. Assim que ele tocou o livro, uma luz emanou ao seu redor e seu corpo começou a falar por conta própria, convocando a fada a retornar para seu livro e revelando que seu nome era Mofei. Mais tarde naquela noite, o presidente disse que seu novo livro explicaria a história das fadas. Mas como pertencia à Academia Shuyu, a única maneira de ela dar o livro a ele seria se ele frequentasse a escola e encontrasse o vampiro escondido entre eles. Em troca, no entanto, ela prometeu dar a ele mais 3 sementes de fadas que seriam ainda mais fortes que Mofei. Então Yuan se ajoelhou e prometeu ser o melhor aluno vivo, imaginando que tipos de fadas ele iria adicionar ao seu harém a seguir. Enquanto lia o manual à noite, o sistema dentro do livro foi ativado, dizendo-lhe que este livro continha o mundo de memórias das fadas. Afinal, as fadas não nascem, mas são as encarnações de vidas passadas, então a única maneira de controlar totalmente uma fada é entrar em suas memórias e tornar-se amigo dela. No entanto, Yuan estava muito fraco para entrar nas memórias de Mofei agora. Então ela lhe disse para voltar em 24 horas e fundir o livro em seu celular, substituindo a Siri, para facilitar a comunicação deles. No dia seguinte na escola, todos estavam desgostosos que o fracassado estaria em suas aulas. Então um dos caras tentou envergonhá-lo rolando um cristal de gelo no chão. Quando Yuan foi pegar a armadilha, uma luz verde massiva emanou ao seu redor, brilhando com uma segunda luz, tornando Yuan a primeira pessoa na história a ter um atributo duplo. Em um instante, seu corpo escaneou toda a sala até encontrar a garota mais atraente, correndo até ela e usando sua melhor cantada do Reddit, perguntando se ela talvez estaria interessada em fazer um macarrão de garfo. No entanto, ela fugiu de vergonha, e os caras ficaram chocados que Yuan era o Shade mais corajoso vivo. Depois de fugir, ele pediu ao sistema em seu telefone para explicar por que perdeu o controle sobre seu corpo. Então a fada lhe disse que ele havia despertado a habilidade de charme enquanto dormia, junto com seu atributo mágico secundário, a magia do vento. Pelo resto do dia, todas as garotas acharam que ele era o cara mais legal do mundo. Mas durante a aula de batalha mágica, Yuan foi o único que não conseguiu acompanhar o ritmo. Quando finalmente terminaram, o instrutor disse que eles praticariam sua produção mágica em duelos. E aquele que estava intimidando Yuan antes, se ofereceu para lutar na primeira partida, e desafiou Yuan para ser seu oponente. Então, quando o professor gritou para Yuan tomar sua posição, eles se enfrentaram. Mas a princesa da nação chegou e ia assistir ao duelo deles. O idiota nojento jurou que derrotaria Yuan pela princesa e lançou suas lâminas de vento em direção a ele. Mas Yuan anulou seu ataque sem nem tentar. No entanto, seu oponente lançou um tornado em sua direção e Mofei disse para ele chamá-la logo e terminar essa partida imediatamente. No entanto, Yuan queria lidar com seu oponente sozinho e lançou-se no meio do tornado, ativando sua magia da natureza para destruir o idiota inútil. Mas depois de vencer a partida, Yuan foi nocauteado e acordou um tempo depois dentro de uma vila em chamas. Enquanto caminhava, um homem correu implorando para Yuan salvá-lo, mas um homem forte o puxou para o chão. E enquanto ele rastejava para trás, viu uma menina tremendo, dizendo que estava com frio. Percebendo que ela estava com febre, ele decidiu esfriar o corpo dela com uma toalha, mas ela desmaiou. Antes que percebesse, 2 perdedores feios apareceram do beco, perguntando quantas moedas de ouro poderiam vender a garota. Yuan tentou detê-los, mas levou um tapa no rosto nojento e eles a carregaram. Determinado a salvá-la, ele a pegou e começou a correr, mas eles o alcançaram e começaram a espancá-lo enquanto ele protegia a garota. Quando ela o agradeceu por salvá-la, ele percebeu que ela era Mofei e começou a cair em direção a uma luz. Nesse momento ele acordou e o Leprechaun lhe disse que ele estava no mundo dos espíritos das fadas. Este mundo era o espaço das suas memórias, e que era a única maneira de ganhar controle total sobre sua fada. Porque como eram originalmente humanos, todas as memórias de sua vida humana eram revividas neste mundo. E que a única maneira de ter controle sobre sua fada era entender suas emoções. Decidindo explorar a solução dela, Yuan chamou a fada, mas ela não tinha tempo para suas besteiras e exigiu saber o que ele queria. Então Yuan começou a dizer a ela que era um cavalheiro que inclina seu chapéu e acredita em respeitar todas as mulheres, dizendo que nunca a mandaria fazer algo que ela não apoiasse. Ela achou seu discurso inspirador, mas disse que ele era igual a todos os outros pervertidos do seu passado. Nesse momento, 2 garotas com canhões enormes apareceram, e Yuan se escondeu debaixo das cobertas. Quando as garotas visitaram um dos primeiros bajuladores pedindo para provar o resto da carne dele, Yuan percebeu que elas eram as vampiras que ele foi solicitado a encontrar.
No entanto, elas já tinham notado sua presença, e Yuan temia que o fizessem de jantar antes que Mo Fei pudesse ser convocado. Nesse momento, o Rei Vampiro apareceu na sala e disse às garotas que elas tinham um dever mais tarde naquela noite. Depois de voltar para casa, Yuan começou a se perguntar onde a presidente da escola tinha ido, preocupado que ele fosse transportado para outro mundo em breve. À noite, Yuan decidiu comer macarrão instantâneo, mas logo ouviu passos do lado de fora. Pensando que eram os vampiros, ele decidiu se esconder, perguntando-se como descobriram sua casa. No entanto, o intruso era apenas uma garota, e ela notou o aroma delicioso lá dentro. Mas Yuan a nocauteou com um soco. Nesse momento, ele descobriu que ela era a princesa, e pensou que seria executado se fosse visto batendo nela. Percebendo que ela estava sozinha, ele decidiu puxá-la para dentro e a deitou na cama. E não tendo outro lugar para dormir, ele decidiu deitar ao lado dela. No entanto, quando foi de manhã, ela achou que ele era um pervertido e derrubou um dente dele antes de chutá-lo. Com suas futuras sementes prestes a serem aniquiladas, Yuan começou a explicar que a ajudou a entrar depois que ela desmaiou na varanda dele. Então, depois de um momento, ele percebeu que poderia seduzi-la fazendo macarrão instantâneo, e quando ela pegou uma colher, achou delicioso. Nesse instante, ela sentiu uma presença do lado de fora e disse a ele que havia alguém na porta. Naquele momento, um vampiro arrombou a porta, mas Yuan e a princesa já tinham escapulido para o outro cômodo. Enquanto os vampiros invadiam sua casa, eles se perguntavam onde ele estava escondido, e Yuan pegou um pote antes que ele quebrasse. Um vampiro seguiu seu cheiro até uma porta e a destruiu com seus canhões gigantes, mas a encontrou vazia. No entanto, enquanto tentavam destruir o quarto, Yuan os conteve com cipós e começou a fugir com a princesa. Quando chegaram à floresta, ele disse para ela se esconder atrás das árvores. Mas após alguns minutos, os vampiros já haviam chegado. Enquanto eles avançavam contra ele, Yuan convocou Mo Fei para lutar por ele. Então, imediatamente, ela apareceu com uma energia flamejante, sacando sua espada e afastando os vampiros, e ergueu sua espada para invocar o túmulo do inferno. Os vampiros pensaram que tinham uma chance e tentaram atacá-la, mas ela lançou um feitiço que os queimou com fogo infernal, e eles perceberam que estavam presos em uma barreira invisível. No entanto, a barreira de repente rachou, e o Rei Vampiro desceu ao chão. As garotas pensaram que estavam seguras, mas ele as destruiu instantaneamente, e o Leprechaun disse a Yuan que ele era um cavaleiro de nível 8. Mesmo assim, Mo Fei continuou ansiosa para lutar, e eles avançaram um contra o outro, cruzando espadas, mas ela prometeu ainda eliminar Yuan depois. Ao recuar, ela descobriu que estava ferida, e Yuan pediu ajuda ao Leprechaun. Então ela disse a ele que a única maneira de aumentar a força de Mo Fei era reconstruir seu mundo espiritual. Yuan pensou que seria fácil e disse a ela para teleportá-lo para o mundo espiritual, mas ela disse que seu poder espiritual não era suficiente. Ao mesmo tempo, Mo Fei e o cavaleiro cruzaram espadas, mas ele a empurrou. Quando Yuan percebeu que havia esgotado sua força espiritual durante o duelo, ele se perguntou como poderia recuperá-la. Nesse momento, a princesa apareceu diante dele, dizendo que era uma mestra espiritual e poderia ajudá-lo com força espiritual suficiente para se teletransportar para o mundo espiritual. Então ele pediu para ela fechar os olhos e prometeu servi-la macarrão por um ano se ela lhe concedesse sua força. Imediatamente, ela começou a reunir seus poderes espirituais, mas o cavaleiro afastou Mo Fei, e ao invocar seu próprio poder, ele liberou uma chama para destruí-lo. Felizmente, Mo Fei o salvou, recebendo o impacto, e a energia penetrou em Yuan. Dentro do mundo espiritual dela, Mo Fei matou alguns bandidos, mas decidiu poupar o último quando ele implorou por misericórdia. Assim que ela começou a sair, o bandido achou que poderia atacá-la de surpresa e começou a correr para matá-la. Mas Yuan gritou para ela tomar cuidado, e ela o esfaqueou imediatamente. No entanto, quando ele correu para encontrá-la, ela passou direto por ele, e eles perceberam que ela não podia vê-los. Com Yuan chocado por essa descoberta, a fada disse que isso só seria possível se sua alma já existisse neste mundo. Naquela noite, quando Mo Fei apareceu de um beco, ela avistou um cara à sua frente e disse a ele que gostava da espada longa dele e esperava comprá-la. Mas ele disse a ela que não estava à venda. Ao sair, Yuan pensou, esse novo cara é tão feio quanto ele, e se perguntou se ele poderia ter influenciado o passado dela de alguma forma. Após alguns dias, Mo Fei notou um homem misterioso brincando com as crianças lá fora e achou que ele era um cavalheiro. No entanto, quando ele tentou cumprimentá-la, ela fechou a janela instantaneamente. Naquele dia na rua, um grupo de valentões começou a espancar o Sr. Cavalheiro, mas ele continuou protegendo uma garota. Quando Mo Fei chegou ao beco, ela ficou furiosa com a cena, lembrando que Yuan a havia salvado da mesma forma quando era mais jovem. Quando o líder tentou arrancar seu dente, ela agarrou e apertou sua mão. E quando perceberam que ela era uma assassina infame, os covardes fugiram imediatamente. Para agradecê-la por salvá-los, o homem ofereceu-lhe sua longa espada, chamando-a de presente, e ela cortou um copo para testar se estava afiada. Então, em troca da espada, ela disse a ele que o salvaria sempre que ele estivesse em apuros.
No entanto, Yuan pensou que estava sendo atraída para uma armadilha, achando que o homem era um espião e tinha intencionalmente esperado para chamar sua atenção, pensando que o homem a havia enganado com sucesso e estava levando-a exatamente para onde queria. Enquanto isso, a princesa estava começando a esgotar seus poderes. Ao mesmo tempo, Mo Fei e o cavaleiro continuavam a cruzar espadas, mas ele a chutou para longe, criando uma explosão para devastar seu corpo. Mesmo assim, ela estava decidida a proteger Yuan. Quando o vampiro liberou uma aura poderosa, Mo Fei se colocou no caminho dele, e ele avançou contra ela com sua espada Aurora. Pronta para morrer, ela fez sua espada desaparecer e a longa espada dela penetrou profundamente nela. No entanto, ela decidiu ativar uma maldição com seu sangue, e naquele instante grandes vinhas o prenderam, e ela percebeu que ele só ficaria preso enquanto ela estivesse viva. Mesmo assim, ela estava determinada a proteger Yuan até seu último suspiro, mas estava triste por não poder mudar o passado. No mundo espiritual, Yuan começou a se perguntar como eles poderiam se tornar visíveis para Mo Fei. Com seus esforços se mostrando inúteis, ele decidiu gritar com o cara, chamando-o de idiota inútil, na esperança de que ele ouvisse sua voz. Então o homem mandou ele calar a boca, e Yuan percebeu que tinha esperança. O cara disse que eles têm a mesma alma, mas Yuan disse a ele que ele era mau, e exigiu saber o que ele pretende fazer com a garota. A alma alternativa de Yuan se apresentou como An Yu, a reorganização das letras do seu nome, e disse a Yuan que Mo Fei era apenas um NPC no jogo deles, mas Yuan disse a ele que ela era importante para ele. No dia seguinte, Mo Fei ouviu passos do lado de fora do seu apartamento, e quando An Yu bateu na sua porta, ela o puxou para dentro e quase acabou com a vida dele. No entanto, ele não se abalou e disse a ela que seus olhos são mais bonitos que as estrelas. Quando ela perguntou por que ele tinha vindo, ele disse que veio oferecer-lhe um pouco de comida, mas ela percebeu que tinha derramado no chão quando o puxou para dentro. Sentindo-se triste, ela tentou pegar, mas ele prometeu fazer outra para ela e decidiu ir embora. Yuan tentou gritar com ela para que voltasse à razão, pois An Yu estava apenas brincando com seu coração, mas suas palavras eram mais vazias que o ar. Naquela noite, enquanto estavam sentados em uma torre, apreciando a bela vista, An Yu disse a ela que a torre era o lugar mais seguro da cidade. Ele disse que era um explorador e tinha viajado por todo o mundo em busca de tesouros, mas ela se perguntava como um perdedor fraco e feio como ele conseguia viajar para qualquer lugar. Ele disse a ela que quer levá-la para uma ilha distante e passar todos os dias fazendo-a mais feliz, mas ela se perguntou se poderia abandonar sua vida atual. Em poucos dias, ela começou a derrotar ladrões, mas logo encontrou An Yu fora do beco e escondeu sua espada com medo de que ele ficasse desapontado. Ele disse a ela que comprou ingredientes para o jantar e sugeriu que fossem para casa juntos. Mas ela disse para ele ir para casa primeiro e prometeu se juntar a ele em breve. Quando ele saiu, ela se escondeu no beco e ficou triste por tê-lo enganado. Quando chegou em casa, An Yu revelou a comida que fez, dizendo que era uma refeição especial que sua mama costumava fazer. No entanto, Yuan achava que cada palavra era uma mentira, e se perguntava por que Mo Fei era tão tola a ponto de não ver além de suas mentiras. Sentindo-se mal por si mesma, ela tentou dizer-lhe que era uma assassina, mas ele disse que a amava de qualquer maneira e que tinha sorte de estar ao seu lado. Ela lhe disse que um homem a protegeu quando ela era pequena, e isso a fez crescer determinada a viver. Então An Yu disse que não a deixaria como outro homem e ficaria ao lado dela para sempre. No dia seguinte, Mo Fei começou a se perguntar como faria dinheiro suficiente para a viagem à ilha. O mestre da guilda achou que a viagem era uma armadilha e a avisou para ficar longe de An Yu, mas ela já estava perdida nos reinos do amor e sua decisão estava tomada. Quando o encontrou naquela noite, ela revelou que tinha comprado 2 bilhetes para o navio deles e mal podia esperar para sair daquele inferno, então ele disse para ela esperá-lo na torre. No dia seguinte, Mo Fei matou outro ladrão, considerando-o sua última morte, e depois de voltar para casa, ela fechou sua caixa e começou a sair. Na rua, ela encontrou 2 caras que começaram a provocá-la sobre sua viagem. No entanto, quando perceberam que ela poderia acabar com eles instantaneamente, começaram a implorar por seu perdão. Felizmente, Mo Fei estava de bom humor hoje e decidiu ir embora. Ao chegar à torre, Mo Fei estava animada para deixar a cidade, mas Yuan se perguntou por que An Yu havia dito para ela esperar por ele ali. Ele tinha um mau pressentimento sobre isso, e pensou que esse devia ser o motivo pelo qual Mo Fei se tornou uma fada zangada. Quando chegou a tarde, Mo Fei percebeu que An Yu ainda não estava lá, mas pensou que ele estava atrasado por causa do trânsito ou algo assim, e decidiu continuar esperando. Yuan se perguntou qual era o plano de An Yu, e pensou que ele estava definitivamente tramando algo maligno. Na terceira noite, Mo Fei permaneceu na torre, determinada a esperar por seu príncipe encantado. Ela tinha sonhado com este momento por semanas, e pensou que ele poderia chegar assim que ela saísse. No entanto, Yuan sabia melhor, e começou a gritar para ela voltar à razão, mas não adiantou. Quando chegou a manhã, o mestre da guilda revelou que a cidade deles tinha sido invadida por bandidos na ausência dela e que ninguém poderia escapar para a cidade. Mesmo assim, Mo Fei disse a ele que não partiria até ver o amor da sua vida. Nesse momento, os bandidos explodiram a torre, e quando Mo Fei recobrou a consciência, pensou que seu homem devia ter sido capturado e apressou-se para salvá-lo.
Enquanto descia as escadas correndo, começou a ouvir a voz dele em sua cabeça, e ficou triste por não conseguirem chegar à ilha juntos. Num instante, ela matou 2 bandidos, mas ao chegar do lado de fora, os outros bandidos ameaçaram eliminar uma garota. Irritada com a cena, ela avançou e matou todos. Ao tentar acalmar a garota, ela a esfaqueou com uma faca e Mo Fei percebeu que ela era uma deles. Naquele momento, An Yu apareceu diante dos seus olhos e a garota disse que Mo Fei era mais ingênua do que uma galinha. As palavras dela eram frias, e Mo Fei percebeu que, afinal, ela era uma perdedora inútil e feia. Desesperada para alcançá-lo, ela começou a rastejar em direção aos homens, mas um bandido disse-lhe que seu amante havia sugerido o plano ele mesmo. Algumas semanas atrás, ele tinha dito aos bandidos que capturaria ela e, em troca, exigiu ser responsável pelo Distrito Leste. Para que seu plano tivesse sucesso, ele havia solicitado apenas uma espada e estava convencido de que era tudo o que precisava. Ao perceber isso, Mo Fei começou a caminhar em direção a eles, determinada a enfrentar An Yue, ignorando os gritos de Yuan, já que não podia ouvi-lo de qualquer maneira. No entanto, logo foi forçada a ajoelhar-se, e o bandido líder disse a An Yue que não tinha intenções de deixá-la viver. Quando Mo Fei se lembrou dos momentos juntos e que tudo era um truque, ela gritou como se tivesse perdido a cabeça. Ao mesmo tempo, os bandidos começaram a desaparecer e os outros fugiram enquanto um grupo de fadas destruía a cidade. Com a cidade em chamas, An Yue convidou Mo Fei para uma conversa. Irritada com seu rosto feio e repugnante, ela começou a avançar contra ele com sua espada, mas uma fada bloqueou seu ataque, e An Yue disse a ela que ele era imortal. Mesmo assim, Mo Fei não desistiu e começou a atacar a fada, mas ela bloqueou tudo. À medida que ela ficava mais irritada, atacou com toda a sua força, mas sua espada quebrou ao meio, e ela desabou devido ao ferimento. An Yue achou que ela era forte e ofereceu-se para ajudá-la a viver, então fez uma flor começar a brilhar e disse-lhe para se tornar uma fada em troca de sua vingança. Ele disse que viaja pelo mundo em busca de mulheres dignas para transformar em fadas, e afirmou que ela só poderia se tornar uma se estivesse disposta. Impulsionada pela raiva e ódio, Mo Fei concordou em se tornar uma fada, dizendo que voltaria para eliminá-lo, mesmo em um mundo reencarnado. Ele disse a ela que a flor se chamava Outra Margem, e que eles se encontrariam novamente em um mundo reencarnado. Naquele instante, grandes vinhas aprenderam, e Yuan tentou socar An Yue por ser um idiota, mas atravessou ele e caiu no chão. Quando ele exigiu saber por que ele estava machucando-a, An Yue disse-lhe que ela era apenas uma NPC e estava tentando ajudá-la a evoluir. Quando apareceram dentro de um vazio, ele disse-lhe que eram a mesma alma, e que tinham o mesmo sonho de conquistar o mundo. No entanto, ele considerava este mundo um videogame, e não se importava com o que acontecesse aqui. Irritado com suas palavras, Yuan ordenou que ele libertasse Mo Fei, mas An Yue desapareceu e disse-lhe que ele era fraco e inútil demais para fazer qualquer coisa. Quando Yuan se perguntou para onde ele havia desaparecido, o Leprecon lhe disse que ele estava apenas falando com os fragmentos de sua alma que ficaram neste mundo, e revelou que as vinhas eram o selo que prendia Mo Fei. Desesperado para salvá-la, Yuan socou a vinha, mas percebeu que era inútil e pensou que poderia libertá-la se matando. Afinal, o selo dela havia se aberto apenas porque o vampiro o matou. O Leprecon achou que era uma ideia terrível e disse a ele que seu espírito havia construído este mundo e que ele era alimentado por sua força espiritual. Sem esse poder, ele nunca acordaria, ela disse. Mas ele respondeu que sua vida era irrelevante, mas percebeu que era covarde demais para terminar o trabalho. Nesse momento, o chão começou a tremer, e eles perceberam que este mundo logo desapareceria. Naquele momento, Yuan se determinou novamente, pensando que era a única maneira de salvar Mo Fei, e começou a subir pelas vinhas. Quando estava alto o suficiente, começou a dizer a Mo Fei que ela era o amor da sua vida, e decidiu abandonar seu desejo de ter um harém só para poder tê-la. Enquanto lhe dava um beijo de despedida, ele prometeu voltar e se jogou no chão. Naquele momento, Mo Fei começou a se lembrar dele em suas memórias e de como ele tentou avisá-la sobre An Yue. Nesse instante, ela acordou e, ao começar a se libertar, as vinhas desapareceram instantaneamente. Quando ela apareceu diante dele, puxou a espada e a lançou longe, mas assim que percebeu que ele estava morto, começou a chorar, perguntando-se por que ele havia escolhido continuar sendo um simp, e se secaiu por ela. Ela estava triste ao vê-lo morto, tendo percebido que ele não era a mesma pessoa que a enganou. Então ela desejou vê-lo novamente e disse que quer ficar ao lado dele pelo resto da vida. No entanto, ela não tinha poderes para reanimá-lo e percebeu que ficaria sozinha para sempre. Decidindo abraçar o chão, ela começou a ir embora. Mas Yuan recuperou a consciência e segurou seu tornozelo. Ele não tinha certeza de como voltou à vida, mas disse a ela que seu discurso fúnebre foi comovente. No entanto, ela ficou com raiva ao perceber quão repugnante era o rosto dele e convocou sua espada para execá-lo de vez. Com medo por si mesmo, ele começou a implorar por seu perdão, dizendo que conseguiu entrar no mundo espiritual dela, usando a energia espiritual da princesa para que pudesse salvá-la.
Ele tinha sido o maior simp ao decidir abraçar o chão sem nem ter certeza de que voltaria à vida. Então, quando ela percebeu que a vida dele era inútil demais para sequer tirar, decidiu poupá-lo. Para aproveitar a chance, Yuan sugeriu que eles combinassem seus espíritos para derrotar o inimigo. Então ela segurou a mão dele e disse que eram parceiros para a vida toda. Naquele momento, ele voltou ao mundo original, e a princesa caiu de exaustão, pois estava com fome de macarrão instantâneo. Mas ele a deitou no chão. Pronto para assumir como homem, ele disse a Morfei para se unir ao seu espírito. Quando ela desapareceu, uma luz o envolveu enquanto o espírito dela entrava em seu corpo, e naquele instante, raízes grossas começaram a se enrolar ao redor dele com uma energia poderosa, transformando-o em um deus. Pensando que poderia eliminá-lo, o Cavaleiro Vampiro voou em sua direção, mas Yuan o derrubou no chão e voou para o golpe fatal. Ao errar, ele cavou no chão e convocou grandes raízes para atacá-lo, mas o vampiro as destruiu, e eles começaram uma batalha incessante, até que Yuan o chutou em direção ao céu. Quando o cavaleiro lançou uma chama, Yuan a cancelou, e eles se enfrentaram nas nuvens antes de Yuan jogá-lo no chão. Desesperado por vingança, o vampiro decolou para o céu procurando matar Yuan, mas ele o derrubou com um soco flamejante que quebrou sua espada e o mandou ao chão com uma poderosa explosão. Enquanto Yuan observava o local da explosão, ele pensou que o vampiro deveria ter sido despedaçado em 1 milhão de pedaços, mas Morfei lhe disse que ele ainda estava vivo. Yuan pensou que poderia aproveitar essa chance, então tentou persuadir Morfei a viajar pelo mundo com ele, dizendo que a nova experiência juntos mudaria o mundo espiritual dela. No entanto, quando ele começou a se perguntar se os chifres dela eram feitos de madeira, ela ficou zangada e o derrubou. O Leprechaun disse-lhe que o cérebro dele era tão inútil quanto o rosto, pois ele nunca deveria tocar nos chifres de uma fada. Nesse momento, a presidente apareceu diante deles e deu a Yuan 2 sementes de fada por eliminar os vampiros, dizendo que foi um prazer fazer negócios com ele. No entanto, Yuan achou-a muito assustadora e saiu apressado com Morfei. No dia seguinte na escola, enquanto Yuan dormia exausto da noite anterior, a professora deu as boas-vindas à princesa, Ang-Ke, e Morfei à turma como as novas alunas transferidas, e quando Morfei se apresentou a todos os meninos acharam que ela parecia um anjo. Quando Yuan as notou, ele se perguntou por que elas se matricularam na escola, mas os meninos acharam que ele não deveria ter acordado de sua soneca. Anki começou a dizer que se divertiu muito na noite passada e mal conseguiu dormir o suficiente por causa de toda a atividade, e Morfei disse que ainda estava dolorida por todo o corpo. Anki achou que Yuan deveria aguentar mais tempo da próxima vez e sugeriu que jogassem juntos em outra noite. Quando Morfei concordou, todos os rapazes se perguntaram como Yuan conseguiu ter um manage atuar com 2 garotas atraentes. Depois de escapar, Yuan decidiu visitar a biblioteca na esperança de aprender novas magias. Lá dentro, a bibliotecária exigiu saber por que ele veio. Então ele disse a ela que queria livros de magia que revelassem como desbloquear a magia das sementes de plantas. Então, para ajudá-lo, ela convocou alguns pergaminhos, dizendo que ele só pode aprender 2 dos pergaminhos no seu nível atual de magia, já que ele era muito fraco e inútil para ir além. Naquela noite, Yuan chegou a um lago e ficou feliz por finalmente despertar a semente de fada. No entanto, o Leprechaun disse-lhe que sua magia de plantas não teria poder sobre a semente de fada, e Yuan pensou que seus sonhos de despertar mais fadas estavam acabados. Enquanto ele se perguntava por que ela não havia revelado isso antes, ela disse que intencionalmente permitiu que ele adquirisse a enciclopédia de plantas apenas para que ele despertasse a habilidade de avaliar as sementes de fada. Diante de seus olhos, ela consumiu a enciclopédia e se aprimorou instantaneamente. Enquanto ela levantava as sementes, as instruções para quebrar seu selo apareceram diante de Yuan, mas ele achou que as instruções eram poesia e decidiu lançar sementes mágicas no lago. De repente, plantas brotaram da água e floresceram em lindas flores. Logo, todo o lago estava coberto de flores. Então Yuan jogou uma semente de fada na água e decidiu esperar que ela brotasse. No entanto, quando amanheceu, ele percebeu que não tinha crescido, e à noite começou a se perguntar se iria florescer algum dia. Ao mesmo tempo, em uma cidade distante, o Cavaleiro Vampiro chegou ao castelo de seu senhor, tendo sobrevivido ao inferno de Yuan. Enquanto ele se desculpava por não ter conseguido capturar a princesa, o senhor disse que ele estava se tornando inútil e lhe disse que capturar Morfei era a única maneira de se redimir. Ele disse que deseja conquistar o mundo com o poder de uma fada e estava determinado a fazê-lo a qualquer custo. No entanto, o cavaleiro achou que era impossível e disse-lhe que Morfei já tinha um mestre, mas o senhor não se importou e mandou-o eliminar Yuan imediatamente. No lago, Yuan notou uma luz brilhando debaixo d'água e pensou que a semente ardente estava finalmente ganhando vida. Diante de seus olhos, orvalhos começaram a subir das plantas, e uma nova planta começou a se formar dentro de uma luz mística. Quando terminou, as pétalas se abriram, revelando uma jovem fada dentro. Levou uma semana para a flor brotar, e Yuan estava feliz por finalmente alcançar esse sucesso. Mas Morfei disse-lhe que a fada estava com a cabeça confusa. Nesse momento, a fada achou que Yuan era uma farsa por não conseguir despertar a outra semente de fada e ameaçou eliminá-lo.
Enquanto ela voava para acabar com ele, Morfei sacou sua espada para proteger seu homem. Diante de seus olhos, uma luz mística apareceu do outro lado da floresta, e quando as nuvens cobriram a lua, uma planta começou a brotar com todas as suas flores. Naquele momento, as belas pétalas se abriram, e uma fada apareceu diante deles. Yuan achou-a bonita e logo percebeu que as fadas eram irmãs. Depois de avistar Yuan, uma fada, Yuxian, decidiu agradecê-lo por tê-las despertado e chamou-o de mestre. Juntas, decidiram perguntar-lhe se ele estava disposto a adicioná-las ao seu harém, mas só de pensar nisso, Yuan teve um sangramento nasal. Quando ele percebeu que Morfei estava prestes a enviá-lo para o além, decidiu lançar um feitiço, atraindo-os para seu dispositivo mágico para selar o contrato como seu mestre para sempre. Morfei achava que ele era um pervertido ganancioso por querer aumentar seu harém, mas Yuan disse a ela que ele só queria libertar as fadas para que pudessem escolher seu próprio futuro. No dia seguinte, no escritório da presidente, ela disse a Yuan que o Cavaleiro Vampiro estava liderando o exército de Orfe para eliminá-lo e capturar a princesa. A senhora achava que sua presença na escola colocaria todos em perigo, então ordenou que ele saísse imediatamente e levasse a princesa com ele. Naquele dia, quando ele estava pronto para partir, a bibliotecária apareceu diante dele e pediu-lhe para ajudá-la a reunir pergaminhos mágicos em cada ilha que visitassem, para que a biblioteca permanecesse equipada com magia. Então, ela lhe deu um terminal de cristal, dizendo que ele receberia uma recompensa toda vez que encontrasse uma nova magia, e achou que seria útil. Dentro da floresta, Yuan disse ao leprecão para consumir o terminal de cristal para que ela evoluísse mais uma vez. Ele achava que seriam atacados em breve, mas esperava que se tornassem mais fortes primeiro. Percebendo que as outras fadas haviam sumido de vista, ele se perguntou onde estavam, então Anki disse a ele que elas tinham ido para o lago. Pensando que iria nadar, Yuan começou a se apressar para o lago, e Anki pensou que pegaria alguns caranguejos. No entanto, um dragão apareceu diante de seus olhos, e Yuan percebeu que seus planos estavam arruinados. Quando o dragão cuspiu uma chama para obliterá-lo, Yuan bloqueou com uma barreira mental. O dragão começou a chamá-lo de cabeça dura, inútil e feia, e se perguntou por que ele ainda não estava morto para que pudesse conquistar as fadas para o seu lado. A segunda fada, Lin, ofereceu-se para enfrentar o dragão por perturbar a paz deles, mas Yuan decidiu lutar contra ele. Quando o dragão ameaçou destruí-lo num instante, Yuan disse que já haviam eliminado um vampiro de nível 8, e tinha certeza de que ele não poderia ser nem metade tão poderoso. Ao ouvir essas palavras, o dragão pensou que estava certamente ferrado, já que era apenas um dragão de nível 3. No entanto, quando Yuan o desafiou para um duelo, ele imediatamente aceitou o desafio. Quando Yuan chegou à água, lançou cipós para capturar o dragão e começou a puxá-lo em direção ao lago para impedi-lo de usar sua habilidade de fogo. Por causa disso, o dragão decidiu se render e jogou uma flauta para que ele pudesse convocá-lo sempre que estivesse em apuros. Depois de chegar a um resort, Yuan pediu 2 quartos individuais para a noite, mas o recepcionista do hotel se perguntou como ele iria desenvolver a trama em 2 quartos separados. Naquela noite, quando Yuan encontrou Lin, ele começou a perguntar se ela estava doente, mas ela disse para ele tirar a cara feia dela de sua vista, pois já estava cansada de sua cara de merda e mal podia esperar para despedaçá-lo. No entanto, como Yuxian tinha decidido ficar com ele, ela disse que também permaneceria com ele por enquanto. Yuan achou que isso era uma boa notícia, mas se perguntou por que ela o odiava. Então ela disse a ele que o rosto inútil dele era suficiente para fazê-la vomitar. Ela disse que tinha acordado sem as memórias do seu passado, mas estava feliz por ter sua irmã ao seu lado. Yuan pensou que ela tinha amnésia e disse que ficar no resort por mais alguns dias a ajudaria a recuperar suas memórias. Naquele momento, suas memórias começaram a voltar, e ela ficou com raiva ao se lembrar delas. Ela pensou que Yuan era o responsável e começou a culpá-lo por ser inútil demais e por se intrometer nos assuntos dela. Quando tentou acertá-lo, um feitiço a eletrocutou por atacar seu mestre. Nesse momento, 3 caras misteriosos apareceram diante deles, dizendo que vieram para eliminá-lo. Usando comunicação mental, Yuan disse a Morfei que ele estava em apuros, então ela se apressou com Yuxian. Yuan pensou que eles eram do Império Orfe e soprou o apito para convocar o dragão. Imediatamente ele chegou e Yuan mandou que obliterasse os homens. No entanto, quando percebeu que eles vieram capturar as fadas, o dragão mudou de lado e ofereceu-se para ajudar os homens a matar Yuan, pensando que finalmente conseguiria uma fada. Nesse momento, os homens avançaram contra eles. Então Morfei disse a Yuan para derrotar o dragão, e as fadas partiram para a batalha. Enquanto Morfei cortava várias flechas, Lin chutou um inimigo, e Yuxian desviou de outro. Quando o dragão ameaçou mastigar os ossos de Yuan, ele começou a correr. Mas ao tentar capturar o monstro, ele escapou das vinhas e cuspiu fogo que o jogou na água. Enquanto o dragão voava em sua direção, Yuan tentou capturá-lo mais uma vez, mas ele queimou as vinhas. Ao mesmo tempo, Morfei recuou para junto das outras fadas e se perguntou se Yuan queria sua ajuda. Mas ele disse a ela que era um herói em ascensão e conseguiu capturar o dragão dentro de grandes pétalas. Antes que percebesse, um selo apareceu no fundo do lago e começou a atraí-lo para dentro.
Mufei notou a luz mística diante dela e mergulhou na água para salvar Yuan. No entanto, Lin achou que essa era a oportunidade deles para escapar e disse a Yuxian para fugir com ela. Um cara pensou que poderia aproveitar a distração deles, mas Yuxian bloqueou suas flechas e quando seu escudo quebrou, um fragmento arranhou seu braço. Isso deixou Lin com raiva, e seu escudo repeliu o homem instantaneamente. Ao mesmo tempo, Morfei percebeu que Yuan havia desaparecido, então voltou para a ponte procurando acabar com a luta. Por outro lado, Yuan acordou em uma ilha e viu Neil diante dele mais uma vez, dizendo-lhe que um novo jogo estava começando e que ele o havia convidado para testemunhar tudo como aconteceu no mundo espiritual de Morfei. Nesse momento, uma garota chegou, e Yuan pensou que era Lin. Ao avistá-lo, ela se perguntou se ele estava ferido e decidiu enfaixá-lo, dizendo que nunca poderia ignorar uma pessoa ferida. Quando ela começou a sair, Yuan decidiu perguntar o nome dela. Então, ela revelou que seu nome era Yuxian. Yuan se perguntou se estava nas memórias dela ou dentro de um mundo alternativo. Então Neil revelou que eles estavam na Terra do Selo, um mundo das memórias de Lin que era separado do mundo das fadas dela. Ele disse a Yuan que a única maneira de curar a dor de Lin era entender tudo o que aconteceu dentro deste mundo. No entanto, Yuan achou que Neil não tinha boas intenções e disse que preferia voltar ao mundo original. Percebendo que ele estava decidido, Neil decidiu assumir sua forma, mas disse-lhe que ele nunca poderia sair. Quando ele socou uma árvore, um dragão em miniatura caiu, e Yuan percebeu que era o mesmo dragão que ele havia enfrentado no mundo original. Neil disse ao dragão para se tornar seu novo servo, dizendo que o devolveria ao mundo real após cumprir seu dever. Quando o dragão concordou, Neil mandou espionar Yuxian, então ele voou imediatamente. Logo ele voltou e começou a contar que Yuxian era uma garota deprimida com uma irmã doente, que ela não conseguia curar de sua doença. Ouvindo suas palavras, Neil achou que tinha o plano perfeito e começou a partir. Yuan tentou detê-lo, mas ele simplesmente passou por ele, fazendo-o perceber que não havia nada que pudesse fazer para impedir isso. Dentro da cidade, Neil começou a acenar para Yuxian, e ela pensou que ele era Yuan. Ele disse a ela que soube que sua irmã estava doente e veio oferecer sua ajuda. Quando ela não quis aceitar sua oferta, ele disse que era um especialista em ervas e que poderia até ajudá-la a encontrar as certas para a doença de sua irmã. Ouvindo essas palavras, ela pensou que aquele era seu dia de sorte e imediatamente aceitou a oferta dele. Logo, eles chegaram a uma caverna e Yuxian avistou uma erva antiga que ela achou que seria a cura perfeita para sua irmã. Quando ela tentou se apressar até lá, Nanyue revelou a ela o enorme monstro à sua frente e apontou em uma direção diferente. Animada para coletar as ervas, ela se apressou, mas o dragão pensou que poderia eliminar os dois. Nesse momento, o monstro acordou e Nanyue salvou Yuexian antes que ela fosse esmagada. Mesmo assim, ela estava determinada a coletar as ervas e correu para arrancar uma delas. Yuan achou que ela seria esmagada e gritou para Nanyue levantar a bunda preguiçosa dele, mas ele disse para salvá-la em vez disso. Quando os escombros quase a esmagaram, Yuan tentou resgatá-la, mas Nanyue apareceu ao lado dela e a salvou, revelando a Yuan que era uma armadilha. Antes que ele pudesse correr, o monstro o esmagou e Yuexian começou a fugir com Nanyue. Enquanto corriam, logo chegaram a um penhasco e Yuexian percebeu que era um beco sem saída. Quando a besta apareceu diante deles, Yuexian pegou um galho como arma e disse a Nanyue para escapar. Enquanto ela se apressava para atacar o monstro, ele moveu a pata, mas Nanyue a salvou de ser esmagada. Com a garota desmaiada de choque, ele decidiu colocá-la ao lado de uma árvore e apareceu diante do monstro. Mas o monstro ficou irritado ao ver seu rosto inútil, então o jogou no chão e o dragão pensou que ele estava morto. No entanto, ele apenas segurou o monstro com um dedo e eletrocutou-o antes de pousar em cima da besta. Pronto para acabar com isso, ele bateu nela com um dedo e logo avistou as cicatrizes em sua pele, pensando que o dragão foi quem as causou. Então desceu diante dela. Como punição por seu crime, ele a chutou para fora do penhasco. Nesse momento, Lin acordou e deu a ela a cesta, dizendo que suas ervas estavam seguras. No entanto, no dia seguinte, quando ele perguntou se a irmã dela estava curada, ela lhe disse que as ervas não funcionaram e que a irmã dela poderia estar piorando. Decidindo por um novo plano, ele disse a ela que conhecia uma cura para a doença da irmã e a chamou de Pureza das Três Encarnações. Desesperada para salvar a irmã, Yuexian disse a ele que estava disposta a conseguir a cura. Naquela noite, enquanto Yuexian a seguia para casa, ele descobriu que sua irmã doente era Lin, e depois de alguns dias, Nanyue começou a seguir Lin pelos campos, dizendo que queria ficar com ela para sempre. Ela achou que ele estava apenas interessado em sexo e mandou-o embora. No entanto, ele não desistiu e disse a ela que estaria esperando por ela no dia seguinte como um perseguidor assustador. Quando ela saiu, Yuan começou a chamá-lo de pervertido nojento que estava tentando transar com duas irmãs. E Yu disse que era um macho alfa que poderia ter quem quisesse, mas Yuan achava que ele era um nojento desprezível. Naquela noite, na casa das irmãs, Yuexian disse a Lin que pretendia estudar uma nova receita para sua doença, mas achava que seria perigoso para ela consumi-la, especialmente com a pequena chance de sucesso.
Não tendo mais nada pelo que viver, Lin se ofereceu para tentar mesmo assim, mas Yue-chan disse que não estava disposta a correr o risco. Afinal, sua irmã estava melhor acamada do que morta. No dia seguinte, Lin chegou aos campos para encontrar Nan-yu tendo bebido uma poção para curar temporariamente sua dor. Quando Nan-yu acordou, ele disse que estava feliz em vê-la novamente e ofereceu-lhe uma carona em seu barco. Logo, começaram a navegar no lago e Nan-yu revelou que sabe sobre sua doença e como ela se sacrificou para salvar sua irmã. Naquele momento, a doença de Lin piorou e ela tossiu um pouco de molho. Quando ela desmaiou, Nan-yu disse a Yuan que salvá-la mudaria todo o seu futuro e poderia até fazer com que ela perdesse todas as suas memórias. Ao mesmo tempo, Yue-chan apareceu em outro barco, desejando poder trocar sua própria vida pela de sua irmã. Ela se sentia culpada pelo acidente e achava que abrir mão de sua vida era a única maneira de compensar o passado. Naquela noite, quando Lin acordou em sua casa, ela se perguntou como encontrou o caminho de volta e pensou que sua viagem no barco foi apenas um sonho. A lembrança a deixou triste e ela afastou sua sopa, entristecida por sua doença. No dia seguinte, enquanto Yuxian saiu para coletar suas ervas habituais, Lin decidiu beber a poção para sua cura. E enquanto ela navegava novamente no barco, percebeu que a noite anterior não tinha sido um sonho, afinal. Depois de um momento, Anyu disse a ela que havia encontrado uma cura permanente para sua doença. Ansiosa para descobri-la, ela perguntou qual era, então Anyu disse que a única solução era eliminar sua irmã e absorver todo o sangue dela para si mesma. Enquanto isso, dentro do mundo original, o Cavaleiro Vampiro tentou matar a princesa, mas descobriu que ela estava protegida por uma barreira invisível. Nesse momento, Anki acordou e correu até ele, reconhecendo-o como sua segurança pessoal. Ela disse que estava feliz em vê-lo novamente e perguntou se ele estava disposto a se juntar às suas viagens. Naquele instante, eles ouviram uma explosão, e a princesa percebeu que estavam sob ataque. Na ponte, um inimigo avançou contra Mo-Fei, e o impacto do seu soco fez as águas subirem. Enquanto eles se preparavam para lutar, ela logo percebeu que Lin e Yuxian haviam sido capturados. O inimigo pensou que poderia aproveitar sua distração para nocauteá-la, mas ela bloqueou seu punho e destruiu uma arma. Nesse momento, ela avistou Anki chegando com o cavaleiro e se perguntou se ela estava em perigo. Quando as fadas conseguiram se libertar, Anki ordenou ao cavaleiro que matasse os inimigos, mas ele cortou as fadas em vez disso. Um inimigo se perguntou por que ele ainda não tinha executado a princesa, mas nem mesmo o cavaleiro tinha certeza do que fazer. Dentro do mundo de Lin, ela avistou sua irmã com An-yu e pensou que ela estava traindo-os. No entanto, Yuxian sabia que ela estava espionando-os e esperava que seu plano tivesse sucesso. Ela começou a dizer que estava cansada de cuidar de Lin e desejava ter uma vida própria, mas não podia Isekai sua própria irmã. Suas palavras fizeram Lin piorar e ela começou a tossir molho. Naquela noite, em casa, Yuxian começou a dizer a Lin que tinha encontrado o amor e que em breve fugiria com seu homem. Ela disse a ela que estaria fazendo seu jantar pela última vez, mas Lin pensou que essa era sua chance de Isekai-la. No entanto, ao se aproximar, percebeu que não conseguia acabar com ela. Mesmo assim, Yuxian estava determinada a terminar o trabalho e se feriu à força. Quando começou a perder molho de tomate, disse a Lin para levá-la ao lago, pois An-yu estaria esperando para curar sua doença. Então Lin a carregou e começou a ir em direção ao lago. Depois de chegar, Yuxian pediu desculpas por ser uma irmã ruim e por fingir odiá-la quando na verdade não a odeia. Quando sua alma deixou seu corpo, An-yu começou a dizer a Lin que Yuxian tinha se sacrificado por ela, mas Lin achou que não merecia e começou a entrar no lago. Percebendo sua intenção, Yuan tentou impedi-la, mas ela passou por ele como um fantasma. Enquanto desejava uma nova vida, An-yu disse a ela que ele tem o poder de concedê-la. Ele disse que a única esperança deles era renascer como fadas, e enviou-lhe uma flor mística. Ao tocá-la, uma luz colorida apareceu instantaneamente, estendendo-se até o céu e revelando uma flor gigante. Depois disso, An-yu disse a Yuan que nenhuma das irmãs se tornou uma fada, até que ele as reviveu com a semente de fada, e que Lin cortou suas próprias memórias para não se lembrar desta noite. Yuan ficou com raiva e tentou socá-lo, culpando-o pela desgraça deles. Ao errar novamente, An-yu o derrubou no chão. Ele disse a Yuan que na verdade ajudou as garotas transformando-as em fadas, mas achava que ambas eram inúteis de qualquer forma, e desviou do golpe de Yuan. Assim que bloqueou seu chute, ele socou o ar para fora dos pulmões dele. No entanto, Yuan ainda não desistia, dizendo que as garotas não eram personagens de videogame com as quais ele podia brincar, e começou a desferir golpes implacáveis. Mas An-yu deu-lhe uma joelhada e derrubou-o novamente. Ele disse-lhe que as mortes deles não podiam ser mudadas por ninguém e perguntou como ele pretendia mudar o futuro estando preso ali. Num instante, Yuan percebeu que este mundo tinha reiniciado e ao socar uma árvore descobriu que podia sentir o ambiente. Então An-yu disse a ele que estava oferecendo a chance de provar que realmente poderia mudar o futuro. Yuan tentou socá-lo, mas caiu no chão, e An-yu disse que ele permaneceria preso neste mundo se não conseguisse mudar o passado. Naquele momento, Yuxian chegou, e logo começaram a repetir tudo o que já havia acontecido.
Pensando que poderia mudar o futuro, Yuan disse a Yuxian que encontrou uma nova cura para a doença de Lin. No entanto, após explicar a cura, Yuxian disse-lhe que já a tinha tentado e que não funcionou. Mais tarde naquele dia, Yuan decidiu visitar Lin pela primeira vez, dizendo a ela que sua irmã encontrou uma receita chamada A Pureza das Três Encarnações. No entanto, ele disse que só funcionaria com um sangue especial, e que não era nem garantido que seria bem sucedido. Ele disse que Yuxian estava mantendo isso longe dela para que ela a odiasse, mas disse para ela não cair nessa. Lin achou que ele era um bom rapaz e prometeu resistir ao plano de Yuxian. Na noite seguinte, enquanto Yuan jantava com as garotas, Yuxian agradeceu-lhe por ser um bom simp e por segui-la todos os dias para coletar ervas. Yuan achou que seu plano tinha sido bem sucedido e estava convencido de que tinha mudado o futuro. Nesse momento, Yuxian desmaiou na mesa, e Yuan percebeu que a comida estava fazendo-os dormir. Lin começou a dizer a ele que estava se sentindo culpada por manter Yuxian para trás e estava disposta a dar sua vida pela irmã. Quando Yuan acordou, percebeu que a casa estava vazia e pensou que algo ruim devia ter acontecido. Ao chegar ao lago, viu Yuxian entrando com a irmã, que já havia perdido a consciência. Ele se perguntou se realmente mudou o futuro, mas logo descobriu que apenas mudou o cenário. Convencido de que salvaria as duas meninas na próxima vez, ele pediu a An-Yu para reiniciar a memória mais uma vez, determinado a encontrar outra maneira. An-Yu disse-lhe que essa era sua última chance e lançou uma luz mística sobre ele, retornando-o ao início. Quando Yuan acordou, ele notou Yuxian, e logo começaram outra repetição de toda a catividade até a noite do ato. Justo quando Lin estava prestes a acabar com sua irmã, Yuan gritou para ela parar, dizendo que Yuxian não a odeia. Ao pegar a faca, ele disse a Lin que sua irmã pretende curar sua doença, e que eles haviam concordado em enganá-la. Ele disse que nenhuma cura valia a pena tirar uma vida e que era melhor ficarem juntos para sempre. Então jogou a faca pela janela. Quando as meninas começaram a chorar, tristes por quase terem traído uma a outra, Yuan achou que seu trabalho ali estava feito e decidiu partir. Do lado de fora da casa, An-Yu o parabenizou pelo sucesso, mas disse que o futuro não poderia ser mudado desde o início. Em um instante, eles apareceram dentro de uma dimensão escura e An-Yu disse a ele que o mundo anterior havia desaparecido desde que ele o mudou com sucesso, mas que o presente não seria afetado. Yuan ficou triste que sua tentativa foi apenas um desperdício, mas em outro instante, eles apareceram em um novo mundo, e ele viu Lin diante de seus olhos. Ela disse a ele que podia vê-lo em suas memórias, mesmo que o passado não pudesse realmente ser mudado. Seus esforços desesperados a fizeram perdoar a si mesma, disse ela, e aceitar suas ações. Então ela o beijou e disse que ele era realmente um romântico incorrigível, dizendo que, embora o passado não possa ser mudado, eles têm uma chance de salvar o futuro. Instantaneamente, um portal se abriu, e ela disse a ele que seus amigos estavam esperando por seu apoio e o empurrou para dentro do portal. Nesse momento, o dragão juntou-se a ele, implorando por uma chance de voltar ao mundo original, então Yuan entrou na luz. No mundo original, as garotas notaram uma luz dentro do oceano, e diante de seus olhos, o dragão saiu voando da água e elas perceberam que Yuan havia retornado. Enquanto o dragão soltava uma chama, Yuan desceu para a ponte e disse a Ankia que queria levá-la para dar uma volta pelo resort. Imediatamente, eles subiram no dragão e os vilões notaram que o vampiro havia sido esmagado pelo dragão. No entanto, ele lhes disse que estava pronto para lutar, mas Yuan disse que eles iriam chutá-lo de volta para o seu reino. Quando os homens avançaram contra eles, Lin decidiu segurar Yuan perto e instantaneamente uma energia mística os envolveu. O cavaleiro percebeu que eles estavam prestes a se fundir e começou a correr em direção a eles, mas eles ascenderam em direção ao céu enquanto Yuan se transformava em um deus. Mesmo pelos músculos, ele sabia que tinha ficado mais forte, e ao pousar na ponte, a força do vento quase levou a noite embora. Yuan percebeu que esse novo poder era diferente de sua fusão com Mo-Fei, e pensou que era um deus da água. Nesse momento, o vampiro avançou contra ele, mas Yuan o cobriu com água e com um estalo fez a água congelar, prendendo-o dentro do gelo. Um inimigo tentou acabar com Yuxian, mas Yuan congelou sua mão e o lançou longe para um telhado completamente congelado. Outro cara lançou uma explosão em Yuan, mas ela desapareceu e Yuan prometeu dar uma surra nele. Imediatamente, ele o pegou em uma torrente de água, congelando-o e lançando-o alto para o céu. Nesse momento, ele percebeu que outro inimigo estava começando a puxar o dragão inútil. Então ele quebrou as cordas instantaneamente e o seguiu para desferir uma série de socos antes de chutá-lo na água. Nesse momento, o vampiro quebrou o gelo, mas Yuan disse-lhe para se render, pois ele não conseguiria vencê-lo nem com uma venda nos olhos. No entanto, o cavaleiro disse que estava preparado para liberar todo o seu poder. Naquele instante, ele ativou sua espada matadora de dragão Aurora e queimou com uma aura ardente. Yuan disse a ele que pretende equilibrar a luta e começou a ascender mais alto. Sob seu comando, Mo-Fei se fundiu com ele e ele se transformou em um deus maior. Com a mão, ele liberou uma força poderosa que drenou a força do vampiro, e disse a ele que era fraco e inútil demais para enfrentá-lo.
Determinado a restaurar sua honra, o cavaleiro começou a deslizar sobre a água procurando matar Yuan, mas ele o evitou. Enquanto formavam um tridente da água, o choque de suas armas fez as ondas subirem. Mas Yuan o empurrou, provando que era mais forte. Então eles começaram a lutar como baratas em uma caixa, e Yuan pensou que era certamente o protagonista mais poderoso do universo. Usando a força da água, ele lançou o cavaleiro para longe, mas ele conseguiu pousar ileso. Com seu tridente, Yuan convocou uma poderosa parede que começou a disparar lanças de gelo, mas o vampiro conseguiu destruí-las até que uma cortou seu pé. Decidindo revelar seu próprio poder, ele convocou vários clones, e eles começaram a atacar a parede, destruindo o gelo com uma enxurrada de habilidades quebradas. Quando todos desapareceram, Yuan convocou um tornado de água e lançou o cavaleiro para longe, fazendo-o tropeçar sobre a água até se chocar contra a ponte. Com um idiota fraco demais para se mover, Yuan pensou que poderia secá-lo de vez e começou a preparar uma explosão poderosa quase tão forte quanto o sol. Felizmente, Anqui chegou para proteger o cavaleiro, dizendo a Yuan para conter seu ataque, pois ela não queria ver seu amigo morto. Yuan ficou comovido com suas palavras e lançou a grande bola mais longe em direção ao céu, explodindo em um instante. Percebendo que a luta havia terminado, as fadas se separaram dele e desceram na ponte. Anqui começou a perguntar ao cavaleiro por que ele havia atacado seus amigos, dizendo que Yuan era poderoso demais para ele, e o derrotaria facilmente a qualquer momento. Enquanto ela o segurava, sugeriu que voltassem juntos para o reino deles, mas ele começou a ir embora, envergonhado por sua traição. Percebendo que nunca mais o veria, Anqui começou a chorar. Naquele momento, luzes começaram a aparecer ao redor da água e flores brotaram naquele instante. Diante de seus olhos, uma grande flor apareceu e eles perceberam que Lin estava pronta para partir. Ela agradeceu a Yuan por tentar mudar seu futuro, mas disse que nunca poderia se perdoar por ter matado sua própria irmã. No entanto, ela não suportava abandonar sua irmã, então disse a eles que se tornaria o espírito do lago e retornaria sempre que ela precisasse dela. Antes de partir, ela disse a Mo Fei que agora era a rainha do harém de Yuan e poderia usá-lo pelo tempo que quisesse. Mo Fei achou suas palavras românticas e prometeu satisfazer Yuan até ele desmaiar de exaustão. Quando Yuxian se perguntou quem se tornaria sua nova irmã, Lin disse-lhe para fazer de Yuan sua família. Ao pronunciar essas palavras, ela desapareceu na luz mística. Yuan ficou desapontado porque suas tentativas de mudar o presente de Lin não deram em nada e pensou que era um fracasso inútil. No entanto, Yuxian achou que ele fez um ótimo trabalho, dizendo que sua irmã não estava mais triste e entrou imediatamente em seu dispositivo. Nesse momento, Mo Fei se aproximou dele, perguntando se ele se lembrava de sua promessa de reconstruir o mundo espiritual dela. Yuan disse a ela que nunca esqueceu sua promessa e que pretende cumpri-la. Satisfeita com suas palavras, ela entrou no dispositivo dele. Com as fadas desaparecidas, Yuan sugeriu que voltassem para a cidade, mas Anqui achou que era a única coisa que podiam fazer de qualquer maneira. No entanto, enquanto cavalgavam no dragão, Anqui revelou uma semente de fada, dizendo que a encontrou dentro de uma caverna, mas Yuan sabia que estava prestes a lidar com outra garota psicótica e desejou ser transportado de volta para outro mundo já. Assista a este próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas mestres lendários da trama.